Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Desculpem a minha carinha de sono, é que já está encerrando o domingo, né? Hoje é dia 8. Deixa eu só ver meu celular aqui, que horas são agora? Agora são 19h43, hoje é domingo. Deu um reflexo na câmera aí do celular, me perdoe, tá? Deixa eu arrumar o bonezinho aqui. Tá frio hoje, né? Dia 8, domingo. 8 de junho de 2025. Estamos lá no meio do ano, né? Daqui a pouquinho chega aí o Natal. Tá frio, né? Então eu fechei aqui a minha casa. Estou num lugarzinho onde eu considero meu cantinho, meu escritório, meu cantinho para eu conversar com vocês. Daqui a pouquinho é hora de dormir, né? Hora de silêncio. Apesar que aqui, graças a Deus, onde eu resido é um ambiente muito calmo, muito pacífico, muito bem organizado. Graças a Deus tenho aí os vizinhos, que é uma dádiva, né? E uma rua muito pacífica, um pessoal muito pacato, graças a Deus por isso. Então, há um dos privilégios que eu não posso abrir mão, que são os meus vizinhos, né? Graças a Deus. Muito obrigado a esses, né? Que Deus tem providenciado. Que assim seja também aonde vocês residem, tá? Eu estava, agora há pouco, fazendo menção sobre o universo, aonde nós vivemos. O planeta Terra. E eu estava aqui pensando na minha cabeça, aqui dentro de mim, fazendo uma reflexão. Que interessante o projeto do Criador, né? O projeto de quem resolveu elaborar tudo isso para que nós tivéssemos hoje tudo em nossas mãos. E na criação desse projeto, na criação do universo, na criação do planeta Terra, se parar para fazer uma análise, olha que as coisas foram feitas tudo no seu devido lugar. Claro que pode entrar até em questões, em discussão de algumas coisas que alguém pode não concordar, por exemplo, com as deficiências que acontecem nesse planeta. Mas eu vou citar só um dos exemplos para vocês terem uma ideia como que as coisas foram feitas dentro de uma forma. Não sei se você teve a oportunidade de participar de um evento ou já tem conhecimento no curso de anatomia humana e você já teve a oportunidade de assistir também curso na anatomia dentro do Instituto Médico Legal aos formandos de medicina. Normalmente, quando os formandos chegam, que vai participar desses eventos na escola de medicina, quando está sendo elaborado pós-morte, um evento pós-morte, que um aluno participa do curso de anatomia, normalmente na incisão que é feito sobre aquele cadáver que foi doado para estudo, quando se abre aquele corpo daquele ser que já é um falecido, você começa a ter uma dinâmica, o aluno começa a ter uma dinâmica e o conhecimento de todos os órgãos internos que fazem parte do nosso corpo. Começando desde a parte superior, ou entenda você de que lado você prefere,
ou da parte inferior, no começo das unhas, da ponta dos pés até o fio do cabelo. Então, para cada órgão que foi criado em nosso corpo, existe uma explicação. Então, o Criador, para cada isso, ele fez para uma função. A função dos fios do cabelo, a função do couro cabeludo, a função dos ouvidos, a função do tato, do olfato, do paladar, da visão, das nossas narinas, do tímpano, a cavidade bucal. Então o Criador pensou em tudo isso. Depois descendo na parte torácica, pulmão, depois na parte do intestino, depois em outros órgãos importantes do ser humano, do nosso corpo. Olha que engraçado. Então, quando os alunos eles vão intercorrendo durante o curso, eles vão tendo mais ou menos aí uma ideia do Criador através das funções do nosso corpo. Então, imagina que nós não somos um ser humano qualquer. Quem nos criou com essa ideia de que cada órgão do nosso organismo é para uma função, ele sabe que a nossa criação, além de ser um ser completamente inteligente, ele viu que nós merecíamos sim ser uma obra-prima considerado espetacular como seres humanos. O importante é que o Criador não fez isso só para nós. Além de nós, ele colocou cada espécie de animal na terra. E cada animal com a sua determinada função, cada animal da sua espécie com o seu jeito, a sua maneira, enfim. Então, quem pode falar melhor sobre isso é biólogo, geólogo, profissional da medicina, professor acadêmico, é tanta coisa que se a gente for passar o nosso tempo aqui, a gente vai falar sobre muitas experiências. Olha como que o Criador desse universo é incrível. Mas voltando novamente lá do começo, começando lá pela terra, olha que engraçado. O Criador colocou a água no universo, a água tem a sua função. E dentro da água foi colocado o oxigênio. Dentro da água também foram colocadas todas as espécies viventes. No mundo aquático, né? Desde as plantas, os peixes e as suas espécies. E além disso também, o mais interessante é que dentro da água, lá no oceano, além das espécies que existem lá, foi considerado para a natureza humana também a alimentação. Então o Criador fez um projeto bem elaborado, de uma maneira que a gente não consegue buscar uma explicação para isso. E assim fez com a terra. Da terra nós extraímos a semente. E para cada espécie e tipo de terra aqui no nosso solo, ela serve para uma finalidade. Vocês devem perceber que em cada região que você passa, no seu estado ou no seu país que você vive, nós temos a argila, temos o calcário, temos o minério, temos uma série de itens que é extraído do nosso solo que servem para a indústria, para a construção civil, enfim, olha como que Deus... Desculpem até falar assim, porque como eu sou um cristão, eu não tenho religião, não sou religioso, eu sou um cristão, né? Quero que vocês entendam que eu sou um cristão.
E eu tenho muitos amigos que são ateu, que são espírita, que são umbandista, amigos de outras denominações que eu respeito muito. Afinal de contas, eu respeito inclusive quem tem uma religião, quem vai na igreja, enfim, mas eu sou cristão. Então, voltando lá no início, eu fico achando interessante quando eu começo logo por nós, né? Olha que interessante. Deus colocou em nós o dente para mastigar. Para cada etnia, Deus deu uma cor dos olhos, definiu a cor da pele. É claro que nós vamos falar da cor da pele sobre a miscigenação, a mistura de raça. Para cada país tem uma linguagem, embora sabemos que a escrita começou lá no início, bem no início da civilização, a matemática, a escrita, os números romanos. Olha que incrível. Então o Criador, eu como sou cristão, creio em Deus, e respeito você que não crê na existência do Deus, e respeito também você que tem a sua religião, que tem o centro, o Criador como centro de todas as coisas. Talvez você pode preferir o seu Criador com um outro nome, mas eu como cristão estou preferindo Deus, mas respeito da maneira como você achar melhor. Mas eu acho incrível o projetista que fez esse mundo, que construiu esse planeta Terra. Se você olha, por exemplo, a chuva, ela chega no tempo certo. O frio foi colocado nas suas estações e o verão também serve muito, principalmente nas regiões onde se acumula muito frio. Quando eu também passo por algumas áreas rurais, eu começo a olhar a beleza das plantações, eu começo a olhar o cultivo, eu fico imaginando a cana-do-açúcar, o café, o milho, a soja. Olha o que é interessante. Será que tudo isso que nós temos de mais rico aqui para nós na face da terra, será que isso veio do acaso? Surgiu do acaso? Foi uma simples bactéria que deu origem para tudo isso que nós temos hoje? A mulher, o útero, o espermatozoide, o nascituro, o nascimento de um bebê, as gerações, as pessoas que partem para dar espaço para as outras pessoas que estão chegando, que são os bebês, a continuidade dessa geração chamada Terra, planeta Terra. Eu também acredito que existem outros planetas por aí que um dia vai ser descoberto também a existência de outras origens, de outros seres que um dia, quem sabe, eu não vou alcançar, mas a minha geração, da minha filha, vai talvez um dia ser descoberto outros seres viventes. Mas eu fico imaginando comigo no planeta Terra, quanta coisa extraordinária que a gente deveria parar para pensar. De tamanha importância que existe entre nós. Então, assim, eu faço um resumo de tudo isso, eu fico pensando como o Criador ele é extraordinário, né? Você já percebeu que quando está caindo uma chuva numa floresta, eu já tive a oportunidade de passar muitas vezes em florestas, principalmente a floresta amazônica, tropical, atlântica, enfim, como algumas viagens que eu já tive que fazer. E eu já tive que cruzar florestas densas no período de chuva, muita chuva com solo encharcado. E eu via que quando aquela torrente de água que cai sobre as florestas, elas não caíam, aqueles pingos da chuva, diretamente no solo. Elas eram amortecidas pelos galhos e pelas folhas e escorriam pelos troncos das árvores até chegarem às suas raízes e elas serem filtradas pelo solo. Olha o cuidado do Criador
porque sabemos que se a chuva ela bate de forma direta sobre o solo, ela acaba criando uma erosão e essa erosão pode criar buracos e crateras sobre a superfície. Até nisso o Criador pensou. E segundo o relato dos historiadores, uma árvore é capaz de armazenar até 30 mil litros de água, que subsequentemente essas gotículas elas serão evaporadas e depois elas vão formar nuvens, vão cristalizar e vão formar camadas de nuvens para que num período ela seja devolvida à nação, às pessoas. E a água para nós, que serve como oxigênio e também alimento para o nosso corpo, ela vai nos matar a nossa sede. Então, se nós falarmos aqui uma série de coisas que existem sobre nosso planeta Terra, tudo isso foi criado para um propósito, para alimentar não só a Terra, mas para alimentar nós, seres humanos, seja na espécie humana ou seja na espécie animal. E o engraçado é que, não obstante a isso, o Criador também fez o seguinte: ele decorou a terra com cores e com os pássaros, e além do mais um jardim infinito que existe sobre nós, né? Que são as flores, as espécies. Olha que interessante, você está andando numa área de vegetação, você encontra uma espécie de animal, você encontra uma espécie de pássaro. Fora se nós entrarmos também na cadeia alimentar, né? E aí eu fico pensando comigo, será que foi uma simples bactéria que fez tudo isso, que deu origem para tudo isso? Não tem explicação. Será que uma simples bactéria foi capaz de ser tão inteligente a ponto de criar em mim o esôfago? O esôfago não interfere no estômago, o estômago não interfere no pulmão, o pulmão não interfere no coração, mas tudo são conectados, são tudo ligado, cada um depende de outro para que eu possa conseguir falar, ouvir, comer, dormir, pensar, me movimentar, enfim, né? Que interessante. Apesar que só mesmo um profissional que pode me dar uma explicação melhor sobre isso, ou fazer um vídeo melhor sobre isso, né? Mas aí eu fico parando e pensando comigo, será que uma simples bactéria entendeu que teria que ter um pássaro de uma penugem, de uma determinada cor, cantar de um determinado jeito, criar uma espécie de animal como a girafa de 4 metros de altura, um elefante que pesa toneladas, uma baleia que chega a medir aí quase 30 metros de comprimento, se é que chega, não sei se eu estou falando certo, de repente até menos que isso. Eu nunca vi uma baleia de perto, mas tenho vontade, já fui muito para as praias nas minhas viagens, mas nunca vi uma baleia, né? Como que pode um projeto de um homem construir um navio de mais ou menos aí 250 toneladas e não afundar e flutuar sobre o mar? Incrível, né? Eu fico pensando comigo, quem será que deu origem a tudo isso? Talvez você não vai concordar comigo, né? Mas Deus existe. Ele existe. Talvez você não vê. Tá, por quê? Eu acho que porque do jeito que nós vivemos, um preconceito por causa de cor, por causa de raça, por causa de cor dos olhos, por causa da altura do tamanho, se nós víssemos Deus face a face como Ele se apresenta, nós não íamos aceitar. Porque as pessoas costumam pintar o quadro de Deus como se Ele fosse um ser dos olhos azuis, bonito, do cabelo castanho jogado sobre os ombros, que chamasse a atenção. Mas Deus pensou, não, eu não vou fazer isso. Porque se eu for mostrar para vocês a minha face, para vocês terem uma ideia, muita gente, uns iriam me achar belo, outros iam ter preconceito,
Outros talvez não iam concordar com a cor dos meus olhos, com o formato do meu rosto, com o meu tamanho, enfim. Acho que é por isso que Deus não resolveu mostrar a sua face, mas ele existe. Eu falo isso, sabe por quê, gente? Porque, para vocês terem uma ideia, eu sou filho de branco com negro. Então eu saí de uma pele parda, né? Então, como é que na minha cabeça eu penso que Deus é? Aqui no Brasil, eu imagino que Deus, para mim, eu posso concordar com você, que ele seja igual a exatamente o que você pensa, que você vê nos quadros. Aquele homem bonito, charmoso, atraente, né? Loiro dos olhos azuis, enfim, tal. Mas como que será para os orientais? Como que os orientais vê? Jesus com a pele de oriental, Deus com a pele de oriental, os olhos de orientais, traços orientais. E como que o pessoal lá de Uganda, África, aquela região onde as pessoas têm a pele bem diferente da nossa, como que eles enxergam Deus? Como que eles pintariam Deus no seu quadro? E para os alemães, como que seria a fisionomia de Deus? Então, assim, eu acho que é por isso que Deus não... Até hoje ninguém conseguiu ver a face dele, né? Mas, universalmente, independente da cor, do cabelo dos olhos de Deus, da sua pele, do seu rosto, da sua fisionomia, da sua altura, ele continua sendo Deus. Porque ele não é preconceituoso, ele não olha para as diferenças, ele não faz questão do que a gente fala, do que a gente faz, até porque nós temos o livre-arbítrio para as nossas decisões e nós que arcamos com as nossas responsabilidades, se a gente cuida ou não das coisas conforme deverão ser adequadas, seja no trabalho, na família, seja no cuidado do meio ambiental, seja no cuidado com as coisas que a gente faz, seja no presente melhor que Deus nos deu, que é esse planeta onde nós pisamos, onde a gente vive. E o que nós fazemos, se nós fizermos certos, teremos resultados positivos. Se fizermos errados, teremos as consequências e consequências negativas. Como Deus não é preconceituoso, como Deus, ele não é um ser que pune e que deu para nós o livre-arbítrio, por isso que a nossa vida nós temos essa liberdade. Estamos falando dele, né? E para encerrar esse vídeo do que eu comecei, eu tento buscar uma explicação. Será que foi mesmo a bactéria que fez tudo isso? Será que foi mesmo um simples nada nós surgimos para dar tanta significância a tudo isso que nós temos? Tem alguém por trás disso que é mais superior do que nós, né? Porque nós sozinhos não teríamos poder para construir um império tão maravilhoso, tão lindo como o planeta Terra. Fora dos que existem, que a gente não consegue enxergar ou que nós não temos condições de chegar até lá. Deus é Deus, né? Não importa a sua crença, o que você pensa, o que você imagina, ou o que você acredita. Mas é uma pergunta sem resposta que ninguém consegue responder. Uma coisa eu sei, Deus é Deus. Ele é tremendo. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Obrigado por estar comigo. Talvez eu não alcance o objetivo, uma forma de expressar para vocês, mas vocês devem entender, né? Quem deu origem a isso aqui é um arquiteto que não tem explicação. Não dá para a gente ter uma ideia e mencionar quão lindo, quão maravilhoso é a terra que a gente pisa. Tudo que a gente precisa, que a gente tem. Até se você é pobre e quer sair da pobreza para se tornar um homem rico e bem-sucedido, você tem oportunidade.
porque há espaço para todo mundo. Basta a gente saber como conduzir a nossa vida, a nossa maneira de se comportar. Obrigado, tá? Que Deus abençoe. Boa noite, bom descanso e uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus.